Bom dia, pessoal, graça e paz. É um prazer, esse privilégio, essa oportunidade de a gente estar junto aqui mais uma vez para estudarmos um pouco da palavra de Deus. E como você está aí na sua casa, na sua família, eu espero que esteja bem e que você possa ser abençoado com essa palavra, com essa mensagem que vou compartilhar com você, com vocês, que Deus tem trazido ao nosso coração. Ainda estudando sobre o livro de Romanos, sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho. Na última ministração que compartilhei com vocês, falamos sobre o Evangelho. Se o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: "Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Me perdoe por estar com a garganta ruim, esses dias, um tempo ruim aqui, seco, e agora mudou um pouco, esfriou, e a garganta fica ruim. Me perdoe aí por estar com a garganta ruim, meia rouca. Mas, queridos, esse é o tema que estamos estudando. O apóstolo Paulo dizendo: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." E o Senhor Jesus, nas suas últimas palavras aqui na terra, lá em Mateus 28, ele disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado." Então, o Evangelho é uma mensagem que Jesus mandou pregar. O Evangelho é a mensagem da igreja. É a mensagem confiada à igreja de Cristo. O Evangelho é a mensagem confiada aos seguidores de Cristo, aos discípulos de Cristo, para pregarem, para levarem ao mundo inteiro. Mas por quê? O que o Evangelho faz? Por que o Evangelho é importante, tão importante? Por que Jesus mandou pregar para o mundo inteiro? Por que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Já falamos nas duas lições anteriores, nos dois estudos anteriores, você pode ver aí gravados, sobre isso, sobre o poder do Evangelho. Na última, chamamos a atenção para o seguinte tema: o Evangelho de Cristo ainda funciona ou está falido? Porque, segundo muitas teorias, muitas ideologias que há no mundo, o Evangelho não funciona. Para muitos, Deus nem existe. Para muitos, Jesus Cristo foi um profeta apenas, que trouxe uma mensagem que na sua época atingiu pessoas, mas que não transformou o mundo. A filosofia comunista diz que o Evangelho é um fracasso e, portanto, os fundadores da filosofia e da ideologia comunista, socialista, entendiam, e muitos até hoje entendem, que essa filosofia, essa ideologia é que é capaz de salvar o ser humano, de transformar o ser humano. Mas será que existe ideologia humana capaz de salvar o ser humano, de transformar o ser humano, de mudar a história do ser humano? Será que existe? Se existe, para que Jesus Cristo veio a esse mundo? Se existe, por que Deus mandou seu Filho aqui ao mundo? O Evangelho é Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador, morrer no lugar do pecador, pagar o preço dos nossos pecados e nos salvar. Se existe outra ideologia, outro meio de salvação, para que Jesus Cristo veio? Então, para que pregar o Evangelho? Por que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho? Queridos, esse é o tema que estamos estudando. E já de antemão eu peço para você que não se inscreveu no canal aí no YouTube, se inscreva,
peça para seus amigos se inscreverem, leva essa mensagem, leva essas gravações para outras pessoas, vamos levar para outras pessoas. Se inscrevam, dê o seu like aí e se inscreva no canal, envie para os seus amigos, para os seus irmãos, vamos levar a palavra de Deus. Então, o tema desses dias que estamos estudando o livro de Romanos é: o Evangelho de Cristo realmente funciona? Salva realmente? Transforma a vida do pecador ou não? Mas, queridos, hoje, a terceira lição sobre esse assunto, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte tema: o que o Evangelho fez nesses 2000 anos após Cristo? O Evangelho mudou a história. Para começar, é o cristianismo que mudou a história. Uma é a história do mundo antes de Cristo e outra é a história do mundo depois de Cristo. Tanto é que até o calendário mudou. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Até a contagem do tempo mudou após Cristo. Estamos no ano 2022 depois de Cristo. Mas como era o mundo antes de Cristo? O que o Evangelho fez? Você tem ideia, meu querido? Se você é cristão, não é cristão, você tem ideia como era o mundo, o ser humano, a humanidade antes de Cristo? E você tem ideia o que o Evangelho fez nesses 2000 anos? Você tem ideia? Eu quero trazer aqui para você, nesta manhã, algumas informações do livro que eu estudei lá, quando estava fazendo o curso de Direito, A Cidade Antiga. Esse livro tem o nome A Cidade Antiga, e ele fala sobre a história das civilizações antigas, e ele vem até o cristianismo. E ele fala o que o cristianismo trouxe para a humanidade. Eu quero trazer algumas coisas do que ele fala e também trazer o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala. Então eu trago para você um pouco de história sobre o cristianismo e também um pouco do que a Bíblia fala. Como era o mundo antes de Cristo? As ideologias que não acreditam no Evangelho falam que o Evangelho está falido, que a religião cristã está falida, não transformou ninguém, e, portanto, sugerem uma nova religião criada sem Deus, tirando Deus, porque, segundo eles, Deus, a religião, Jesus Cristo, é o ópio do povo, só serve como um anestésico, como uma droga para tentar amenizar o sofrimento humano. É como uma droga que a pessoa toma, um anestésico, que por um tempo alivia os problemas, mas depois, quando passa o efeito, o problema continua. Será que o Evangelho é isso mesmo? Não foi capaz de mudar o ser humano? O apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para salvar, para mudar, para transformar a história humana. Isso é a história humana nesses 2000 anos, com todos os defeitos e fraqueza dos seres humanos que pregaram o Evangelho. O ser humano é limitado e muitas vezes fracassou e errou, mas o Evangelho não é. O Evangelho de Cristo não mudou, porque é de Deus, é de Cristo. Ele é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, e o poder de Deus não muda. Deus é imutável. Se muitos de nós não fomos transformados, não é culpa do Evangelho, é culpa de nós mesmos. Ou culpa daqueles que nos ensinaram do Evangelho que muitos estão pregando aí, que não é o de Cristo. Como eu disse na ministração anterior, tem muitos pregando o Evangelho dele, da religião dele, da visão dele, mas não o Evangelho da Bíblia. Meus queridos, como era o mundo antes de Jesus? Como era o mundo antes de Jesus? Mas antes de falar como era o mundo antes de Jesus, só para dar uma ideia para você, preste atenção num detalhe. Avalie o que os países de ideologia comunista, o que eles têm a oferecer para o mundo.
Avalie países como Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Avalie qual os benefícios que essa ideologia trouxe para esses países. Pesquise, estude e você vai ver. Agora, por outro lado, avalie os países que creram no Evangelho, que aceitaram o cristianismo e que por muitos anos e séculos seguiram o Evangelho, seguiram a palavra de Deus. Veja o que o Evangelho fez na vida dessas nações. Nações como Reino Unido, como Inglaterra e todos os países do Reino Unido, Suécia, Suíça, tantos países cristãos lá da Europa, a maioria dos países europeus, o desenvolvimento, a liberdade, a valorização do ser humano, os direitos humanos, os direitos sociais, as riquezas materiais, as riquezas espirituais. Estados Unidos, que também é fundado com base no Evangelho. Avalie as nações com berço cristão. E avalie as nações que tiraram Deus e o Evangelho hoje e veja o resultado delas. Avalie. E se as nações de berço evangélico hoje não estão bem, é porque estão virando as costas para o Evangelho, estão virando as costas para a palavra de Deus. Mas faça um paralelo entre as nações que creram e aceitaram e viveram e vivem o Evangelho e aquelas que não quiseram o Evangelho. E você vai ver o que o Evangelho tem feito nessas nações. Mas como era o mundo antes do Evangelho, antes de Cristo? Como era o mundo antes de Cristo? Você tem ideia como era o mundo antes de Cristo? Como já disse, o cristianismo, a vinda de Cristo, é um divisor de águas da civilização humana. Tanto é que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A história humana se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até a contagem do tempo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas como vivia o ser humano antes de Cristo? Primeiro, você precisa saber. Cada família, cada cidade tinha o seu Deus. Esse Deus era responsável por proteger aquela família ou aquela cidade. Cada cidade ou cada família tinha o seu próprio Deus. Cada cidade, cada família tinha o seu próprio Deus e, por consequência, tinha a sua própria religião. E essa religião desse Deus gerava o direito, gerava as leis e gerava as relações entre aquela família ou aquela cidade. Então, cada cidade tinha o seu Deus, cada família tinha o seu Deus, tinha as suas leis, tinha o seu direito e tinha a sua religião. Era a religião com base fundada pela orientação daquele Deus, aquela religião é que estabelecia o governo na família e o governo na cidade. Era assim que funcionava. Cada cidade tinha a sua legislação, tinha os seus direitos. Cada família. Na família, o líder era o pai. Na cidade, o líder era o rei ou o magistrado. Era assim que as coisas funcionavam. Religião, direito e governo se misturavam, se confundiam. O Estado era uma comunidade religiosa. O rei era o pontífice, era a autoridade máxima da religião. O rei, o magistrado, era um sacerdote. A lei era uma regra sagrada. A liberdade individual não existia. E fazer o que a religião determinasse. Cada família tinha sua religião, tinha suas normas, tinha suas regras e cada pessoa tinha que obedecer, ser e fazer o que aquela comunidade ensinasse, pregasse. Era assim. O ser humano era sujeito, escravo do Estado,
da religião, através dos seus bens materiais. O ser humano era escravo, era propriedade da religião, do Estado. A alma, o corpo e os seus bens, tudo era do Estado. Tudo. O Estado, a religião dominava até mesmo a alma do ser humano. Era assim que o ser humano era, um escravo do Estado e da religião, da sua religião. Queridos, cada família ou cidade tinha a sua religião, suas leis, suas regras. Havia centenas ou milhares de leis e regras para cada ser humano. Direito, dever, justiça, afeto, a piedade, amor, só havia dentro dos limites daquela família ou daquela sociedade. Preste atenção. O direito, o dever, as obrigações, a justiça, o afeto, o amor, só havia dentro dos limites daquela cidade ou daquela família. Os demais cidadãos, as outras cidades eram estranhas. Eram tidos como inimigos e inimigos cruéis. Por isso as cidades antigas eram cercadas, fortificadas, porque uma cidade era inimiga de outra cidade, um povo era inimigo do outro povo. Por quê? Porque cada um tinha sua crença, sua lei, sua visão, sua religião, seus princípios, seus dogmas. Então, um era inimigo do outro, porque o outro pensava diferente, tinha um Deus diferente, cria diferente. As cidades eram cercadas, as pessoas se matavam, se destruíam, eles só defendiam, só tratavam com afeto aqueles que faziam parte daquela família ou daquela cidade. Era assim. Por isso os cidadãos tratavam os outros como inimigos cruéis. Portanto, a religião antiga, a sociedade antiga era uma escravidão. Cada família tinha o seu próprio Deus. Havia tantos deuses quanto a quantidade de famílias no mundo. Havia tantas leis e tantas regras quanto a quantidade de famílias e cidades no mundo. Era assim o mundo antes de Cristo. E o papel das mulheres? E as mulheres? E as crianças? Não eram contadas, não eram somadas, não tinha valor nenhum. As mulheres na sociedade antiga serviam para reprodução, amamentação, criar dos filhos, cuidar do lar. Não tinha direito a voto, não tinha direito ao trabalho, não tinha direito de escolher o parceiro, o marido, não tinha direito de entrar em lugar público, não tinha direito de assistir espetáculos, Olimpíadas, jogos. Queridos, para você ter ideia, o direito a voto no Brasil é de 200 anos atrás. Há 200 anos atrás é que foi dado às mulheres o direito de voto no Brasil, que é um país democrático. Você imagina as outras nações, muitas nações até hoje não têm esse direito. As mulheres são tratadas como objeto. Então as mulheres não tinham direito a votar, a escolher o próprio parceiro, não tinham direito ao trabalho, não tinham direito às atividades que os homens faziam. A mulher era um objeto, era uma escrava, a propriedade do ser humano na sociedade antiga. Queridos, isso é um resumo, como era o ser humano na sociedade antiga. Agora, o que o cristianismo fez? O que o cristianismo fez? Primeiro, o cristianismo mudou a visão com relação a Deus. Não é mais cada família ter um Deus, nem cada cidade ter um Deus, nem cada nação ter um Deus. Mas o cristianismo trouxe a visão da existência de um Deus único, infinito, universal, criador do planeta, criador de todas as coisas, doador da vida a todos os seres, sustentador da vida, um Deus universal. É a primeira mudança. O Evangelho trouxe a visão de um Deus único, verdadeiro, infinito, universal, criador e sustentador do planeta. Essa é a visão do Evangelho. Essa é a visão do cristianismo, de um Deus único.
Essa é a visão do Evangelho. De um Deus único, Criador, infinito, imortal, invisível, Criador de todas as coisas e doador e sustentador de todos os mundos terrestres e os mundos celestes. Deus é Criador e sustentador de tudo. E isso muda a visão totalmente. Por quê? Porque daí demonstrou que Ele é o único a preencher a necessidade de adoração que está inata em cada ser humano. A religião deixou de ser algo externo e passou a ser algo espiritual. O cristianismo transformou a forma de adoração. O ser humano parou de dar alimento e bebida para o seu Deus. Até então, os seres humanos cultuavam os deuses. Tinha o Deus dele, o altar do Deus dele lá na sua família, lá na sua cidade, e cultuava aquele Deus, levava comida para aquele Deus, levava bebida para aquele Deus, agradava aquele Deus para ser abençoado, para ter a proteção daquele Deus. O culto mudou. Agora o culto não é assim. Por quê? Porque mudou. A comunicação e a oração deixou de ser fórmulas repetidas e mágicas, para ser um ato de humildade, um ato de fé, um ato de súplica, não para um Deus aqui, mas um Deus sobrenatural no céu, um Deus eterno, um Deus poderoso. A alma humana mudou a forma de relacionamento com a divindade. O temor e o medo dos deuses passou a ser substituído pelo amor e pela compaixão. As pessoas tinham medo dos deuses, porque se fizessem determinadas coisas, poderiam ser castigadas, afligidas e até mortas. Essa era a visão. Agora o cristianismo trouxe a visão de um Deus que é amoroso, que é misericordioso, é justo, vai julgar o ser humano, um dia vai, mas antes de julgar é amoroso, é misericordioso, é salvador. Tanto é que antes de condenar, mandou Jesus Cristo vir para salvar, para libertar, para transformar, para tirar o homem do pecado, tirar o homem da condenação e levá-lo para a sua presença. Então, queridos, o cristianismo mudou também a forma de relacionamento com a divindade. Agora, eu não vou cultuar um Deus aqui, meu, ou da minha família, ou do meu país. O meu Deus está no céu, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não é só meu, é do planeta, é de todos os que crerem e aceitarem. Por isso Jesus disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse Deus que eu estou trazendo não é de judeu, não é de romano, não é de grego, não é de uma nação, é do mundo inteiro. No cristianismo, a religião deixou de ser a religião de uma família, o Deus de uma família, o Deus de uma cidade, e passou a ser a religião dos povos, a religião das nações. Foi por isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, aliás, Marcos 15, 16, ou 16, 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? É a existência de um Deus soberano, Criador de todas as coisas, e que por amor a nós, quando estávamos perdidos, mandou seu único Filho vir aqui para morrer no nosso lugar, nos salvar e dar vida, vida eterna e vida com abundância. Portanto, queridos, no cristianismo, a religião deixou de ser uma religião de uma família, de uma nação, de um povo, para se tornar a religião das nações, a religião dos povos. E por isso Jesus disse, ide, pregai essa mensagem ao mundo inteiro. Quem crê e for batizado será salvo. É isso que é o Evangelho. E essa mudança trazida por Cristo, trazida pelo Evangelho, é tão extraordinária que surpreendeu até os próprios discípulos. Os discípulos de Cristo ficaram surpreendidos pela mensagem do Evangelho, custaram compreender, custaram aceitar, custaram admitir. Jesus manda eles pregar o Evangelho por toda a criatura, mas até então eles tinham aprendido que o Deus Jeová era o Deus dos judeus,
Era um Deus santo que só era dos judeus. Os outros povos, como viviam no pecado, não tinham direito e nem acesso a Deus. E eles achavam que por eles ter recebido a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação do Velho Testamento, os 10 mandamentos, eles eram o povo de Deus e o restante do mundo estava perdido. Eles tiveram dificuldade de entender que o Evangelho, que a salvação era para todos. Não é por isso, não é por outra razão, que lá em Atos capítulo 10, Deus tem que trabalhar com o apóstolo Pedro numa visão para convencê-lo a ir levar o Evangelho para um povo estranho, para os gentios, Cornélio, centurião romano, que não era judeu, era gentio, mas temia Deus, estava orando, estava buscando a Deus. E Jesus Cristo se revela a Pedro e fala: Pedro, vai lá levar o Evangelho para Cornélio. E Deus e Jesus têm que mostrar, se revelar a Pedro através de uma visão, para convencê-lo de que ele não podia fazer acepção de pessoas e que o Evangelho era para o mundo inteiro. Leia lá em Atos 10, você vai ver o que Deus teve que fazer com Pedro para convencê-lo que o Evangelho é para o mundo inteiro. Leia lá em Atos 10. Queridos, e por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, Efésios 2,14 e Gálatas 3,27, nos ensina que em Cristo a parede de separação que separava cristãos e não cristãos, judeus e não judeus, quem tinha a Bíblia do Velho Testamento e quem não tinha a Bíblia, foi salvo, foi alcançado, pode ser alcançado através do Evangelho, através de Jesus. Porque o Evangelho, Jesus Cristo, ele derrubou a parede que havia de separação entre os povos. Porque agora não é vários deuses, é um só Deus, Salvador, Criador, sustentador e Salvador de todo aquele que crê. Vamos ver os textos. Aí a gente vai entender por que a Bíblia fala isso. Olha o que está escrito em Efésios 2, 11 a 18. Olha o que está escrito que Paulo disse. Quero lembrar, irmãos, que no outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Vocês não eram judeus. Portanto, não, judeu era circuncisão, era quem era circuncidado, era quem seguia as leis de Deus. Incircuncisão era quem não seguia as leis de Deus. E Paulo está dizendo: irmãos, vocês que não seguiam as leis de Deus, vocês estavam longe de Cristo, separados de Deus. Mas olha o que ele diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo judeu. Vocês eram estranhos às alianças, às promessas de Deus. Vocês não tinham esperança e vocês estavam sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar de si mesmo, dos dois homens, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou, está aí o Evangelho, paz a quem estava longe e também paz a quem estava perto, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso a Deus. O Evangelho derrubou a parede de separação. Havia dois povos, um religioso com a Bíblia na mão, mas perdido e vivendo no pecado. Paulo fala isso no capítulo 2 de Romanos, e na próxima ministração vou falar sobre isso. Os religiosos perdidos, Romanos 2. Antes de Jesus, religiosos com a Bíblia na mão, mas perdidos, condenados, vivendo no pecado e condenados ao inferno. No capítulo 1, gente vivendo sem religião, mas também perdida,
vivendo no pecado e condenado ao inferno. Vou falar sobre isso. Mas aqui ele está dizendo que Jesus Cristo veio e derrubou essa parede. E ele juntou os dois povos. Gente sem religião, perdida. Gente com religião, com a Bíblia na mão, perdida. E ele juntou em um povo só. Fez um só povo, um terceiro povo, chamado povo de Deus. Filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos pelo Espírito Santo, nascidos pelo sangue da cruz, pela obra da cruz. Um novo povo. Derrubou a parede de separação e fez um novo povo. Portanto, queridos, até Cristo, os judeus acreditavam em Jeová, Deus dos judeus. Os gregos acreditavam nos deuses deles, os deuses do Olimpo. Sabe quantos deuses os gregos e Deus? O Zeus, o Hera, o Poseidon, o Atena, o Ares, o Deméter, o Apolo, o Artemis, o Hefenesto, o Afrodite, o Hermes e o Dionísio. Eles tinham 12 deuses. Os romanos também tinham 12 deuses. Júpiter, Juno, Marte, Diana, Vênus, Ceres, Baco, Aurora, Abeona, Belona, Cupido, Esculápio. Esses eram os deuses dos povos antigos. Para cultuá-los, só quem podia cultuá-los é quem fizesse parte daquela religião. Só podia ir ao templo judeu quem era judeu. Só podia ir a esses templos quem era dessas religiões. No cristianismo, não há mais estrangeiro. Todos podem se chegar a Deus. Queridos, naquela época, quem era estrangeiro, era expulso dos templos e dos cultos desses deuses, fossem judeus ou não. Agora, no cristianismo, não existe mais estrangeiro como nós lemos ali. Não há mais estrangeiro. Todos podem se chegar a Deus. A parede de separação foi derrubada. Todos podem cultuar a Deus. O templo passou a ficar aberto a todos. O sacerdócio deixou de ser hereditário e exclusivo de uma classe de pessoas. Agora, todos podem se tornar sacerdotes de Deus. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar o poder daquele que nos tirou das trevas. Vós que no outro tempo não era povo, mas agora vós sois povo de Deus. Vós que alcançaram misericórdia. Então, hoje, somos geração eleita, o povo de Deus hoje. Esse povo criado em Deus, nascido de novo. O povo que Deus juntou dos dois povos perdidos e fez um. Esse povo hoje, eles mesmos são sacerdócio real. Antigamente, só o sacerdote da linhagem de Levi, só os que fossem descendentes de Levi podiam ser sacerdotes. Podia chegar até a presença de Deus. Hoje, qualquer um, através de Cristo, através do Evangelho, pode se chegar a Cristo, pode se tornar um sacerdote e chegar até a presença de Deus, ministrar com Deus, ir a Deus e trazer Deus ao mundo perdido. É isso que Deus fez, é isso que o Evangelho fez. Portanto, queridos, os cultos, as orações deixaram de ser feitos em segredo, passando a ser público. A pregação do Evangelho foi levada ao mundo inteiro, cultos públicos. O Evangelho também não propagou mais o ódio que as outras religiões, os outros povos eram inimigos. Quem pensava diferente, quem acreditava diferente, quem não tinha a visão daquele povo, daquele Deus, era inimigo. O Evangelho, o cristianismo mudou, não propagou mais o ódio, não propagou mais a divisão, não propagou mais a separação, porque o Evangelho é a doutrina, é a visão de um Deus único, universal, à disposição do mundo inteiro, que pode ser cultuado por todos. Portanto, não é mais Deus de uma família, Deus de uma nação, Deus de uma religião, é Deus de todos os seres humanos. Mas alguns têm distorcido o Evangelho para alguns
Só a religião dele salva, só a visão dele salva, só o evangelho dele salva. Meus queridos, está aí, esse não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo falou aí que Jesus derrubou a parede de separação e fez um único povo. Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo. Deus vem buscar um único povo. O evangelho é um só e o povo de Deus é um só. Você faz parte de qual evangelho? Você faz parte de qual povo? O de Deus ou dos homens? O evangelho de Cristo ou o evangelho dos homens? O cristianismo, o povo de Deus ou o povo de uma determinada religião, de uma determinada nação? De quem fazemos parte? O evangelho não propagou o ódio, o evangelho propagou o amor, a união. Veja bem, veja o que Jesus falou. O evangelho não propagou ódio, nem divisão entre as pessoas. Ao contrário, o evangelho ensinou a justiça, o amor, a bondade, até contra os inimigos. Olha o que Jesus falou em Mateus 5, 43 a 48. Jesus diz assim, lá em Mateus 5, ouviste o que foi dito? Lá no Antigo Testamento dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que dizia a lei antiga. Isso é o que dizia a lei antiga. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, olha a lei de Jesus. Porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons. Ele manda a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos assim também? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O Evangelho não veio trazer inimizade. O Evangelho não veio pregar guerra. O Evangelho não veio pregar divisão entre pessoas, entre famílias, entre nações. O Evangelho veio pregar o amor, a união, a justiça, a misericórdia, a bondade até com os inimigos. Meus queridos, o Evangelho mudou até mesmo a forma do governo. Antigamente, o governo, as leis eram feitas pela religião. Cada povo tinha a sua religião, as suas normas, as suas regras de direito civil. Enfim, todas as regras de direito passavam pela religião. O Evangelho separou religião e Estado. O Evangelho separa religião e Estado. Olha o que Jesus disse. João 18, 36. Jesus diz assim, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus estava preso, ele falou isso para o Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus soldados estariam me defendendo. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é de outro mundo. Queridos, o reino do cristianismo não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Muito em breve, os reinos desse mundo serão destruídos. Um único reino, ao reino de Jesus Cristo, ao reino do Rei dos Reis, daquele que é eterno. Portanto, o cristianismo separou o Estado da religião. O cristianismo não interferiu mais, não ditou mais as regras do direito, das leis. Não. Sabe o que o cristianismo fez? O cristianismo separou. Tanto é que até os 3 primeiros séculos, a igreja cristã era separada do Estado. A partir do 3º século é que a igreja começou a se misturar com o Estado. A igreja cristã começou a se prostituir
O pecado começou a entrar dentro da igreja cristã quando a igreja começou a voltar a se misturar com o Estado, quando o imperador se converte e começa a misturar igreja com Estado. Até então a igreja podia pregar o evangelho e não permitia a interferência do Estado. Ela podia pregar a verdade sem medo, ou mesmo que fosse perseguida, mas não era o Estado que ditava as regras do evangelho, era a palavra de Deus. Tanto é que os apóstolos, quando foram ameaçados, eles disseram lá em Atos: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, do que ao Estado, do que ao governo. Enquanto for possível obedecer ao Estado, enquanto não contrariar a palavra de Deus, vamos obedecer. Mas quando o Estado quiser que a gente contrarie, desobedeça a palavra de Deus, não podemos. Precisamos ser livres. Então, queridos, o cristianismo veio para isso. O cristianismo, ele não mais se envolveu, o verdadeiro cristianismo não mais misturou Estado com religião. E o que é que o cristianismo ensinou? O cristianismo trouxe uma nova concepção. Ao invés de interferir no Estado, para dizer como é que o Estado tinha que criar as leis, o cristianismo prega para cada cidadão as regras da lei de Deus, da palavra de Deus. O cristianismo prega para cada cristão qual é os princípios de obediência da palavra de Deus, quais são as regras, como deve viver um filho de Deus. É isso que o cristianismo ensina, como deve viver um filho de Deus, quais são os princípios do reino. O cristianismo ensina os princípios do reino de Deus, da palavra de Deus. E quem vive a palavra de Deus não precisa das regras humanas, porque a palavra de Deus substitui as regras humanas. Então o cristianismo tem outra base, tem outro fundamento. Queridos, o cristianismo isolou as virtudes privadas das públicas. Ele humilhou as virtudes públicas, levou a obediência do ser humano não mais ao Estado, a uma religião, mas ensinou que o ser humano deve obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, a gente coloca Deus em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, a pessoa humana acima da pátria e o próximo acima do cidadão. Esse é o princípio do Evangelho. Qual é o princípio do Evangelho? Deus, família, Deus em primeiro lugar, família, a pessoa humana, acima da pátria, acima do próprio cidadão. Essa é a base do Evangelho. Então o cristianismo foi a primeira religião a não interferir mais no direito, a ensinar aos cidadãos a cumprirem com seus deveres, ensinados pela palavra de Deus. Portanto, a reclamação de direitos humanos perdeu seu objetivo, porque cada cidadão é ensinado a viver os princípios do reino, e quem vive os princípios do reino sabe dar a cada um o que é seu e sabe não se apropriar daquilo que é dos outros. O direito é para isso, é para dizer aquilo que é certo, o que é errado, e que eu não devo me usufruir daquilo que é dos outros. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina isso. Os mandamentos de Deus estão lá, dizendo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, meus queridos, está lá em Êxodo 20, 12 a 17, honra o pai, honra a tua mãe, não mata, não cometa adultério, não furta, não dê falso testemunho, não cobiça as coisas dos outros, não cobiça a mulher do próximo, as propriedades do próximo, não cobiça, mas trabalha com a sua própria mão. O Evangelho traz a visão própria. E por isso os países que aderiram ao Evangelho foram e são nações prósperas, porque a palavra de Deus tem as bases verdadeiras. Meus queridos, que essa breve meditação sobre o que o Evangelho trouxe, o que o Evangelho fez, como era
o mundo antes do Evangelho e como é o mundo depois do Evangelho, que essa breve meditação tenha ajudado você a abrir os olhos pelo poder do Evangelho. Aí você entende porque o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar a humanidade. Aí você vai entender porque Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho tem transformado sua família, tem transformado sua vida, tem mudado seu modo de viver, tem mudado a sua visão. Você é um cristão que não precisa do Estado, das leis do Estado, porque você vive a lei de Deus e que te leva a fazer tudo aquilo que é correto. Você anda pela palavra de Deus, você anda pelas Sagradas Escrituras, você anda pelo Espírito Santo, você é uma nova criatura, você é um novo homem agora criado segundo Deus, ou você ainda é uma velha criatura? Queridos, medite nisso. Nas próximas meditações vamos estar falando sobre isso. Vamos continuar falando sobre o poder do Evangelho. Eu espero que o Espírito Santo tenha trazido para você, nesta manhã, nessa breve meditação, uma visão mais ampla da história do que o Evangelho tem feito antes de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, por essa revelação, por esse aprendizado sobre o que o Evangelho fez, o que era o mundo, o que era a civilização humana antes de Cristo, antes do Senhor, e o que o Senhor fez e continua fazendo até hoje. Que possamos nos apropriar desse Evangelho do Senhor, tomar posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz e de tudo que o Senhor nos entregou através desse Evangelho, e que nossas vidas, e que nossas famílias, e que a nossa sociedade continue sendo transformada pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido, e até uma próxima oportunidade. Amém?